Olá, queridos, que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja com todos. Sejam mais uma vez bem-vindos agora ao nosso terceiro vídeo da série a respeito da oração vitoriosa. E eu quero que você abra sua Bíblia comigo hoje no livro, na carta do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo de número 8, versículos 31 e 32. Assim está escrito na palavra de Deus. Que diremos, pois, diante dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, mas o entregou por todos nós, como não nos dará com ele e de graça todas as coisas? Glória a Deus. Vamos orar ao Senhor. Pai, nós estamos diante do Senhor nesse dia para mais uma vez abrirmos a sua palavra a fim de aprender do Senhor um pouco mais. Oramos, ó Pai, para que mais uma vez a tua unção que habita e opera em nós e que nos ensina todas as coisas esteja, Pai, em manifestação em nossas vidas, ativadas em nossas vidas, nos instruindo, indo, ó Pai, além das minhas palavras, trazendo na mente, no coração dos teus filhos, Senhor, muitas outras passagens da tua palavra que concordam com aquilo que estamos falando. Em o nome de Jesus oramos, ó Pai, para que cada pessoa que está me ouvindo nesse momento tenha uma vida de oração vitoriosa. Em o nome de Jesus. Amém. Queridos, nós já falamos no primeiro vídeo, baseado em Tiago, capítulo 1, que nós, quando oramos, temos que orar e pedir com fé, sem duvidar. Nós trabalhamos, se você não viu o primeiro vídeo, procure aí no canal, encontre aí o primeiro vídeo, o segundo, para você poder pegar o fio da meada, né? Poder nos acompanhar adequadamente nesses estudos bíblicos. Nós vimos que nós temos que pedir com fé, sem duvidar. Nós já trabalhamos isso no vídeo 1. Vá lá e veja se você não viu. No vídeo 2 nós continuamos falando a respeito da necessidade da confiança ao nos aproximarmos de Deus. E fundamentamos na primeira carta do apóstolo João, capítulo 5, versículo 14 e 15. Ali nós fundamentamos e falamos a respeito da importância de termos confiança, ousadia, intrepidez, coragem, destemidos para entrar na presença ou nos aproximarmos de Deus com convicção, com confiança de que Deus vai nos ouvir. E nós vimos que João falou que a confiança que temos é que se pedirmos alguma coisa de acordo com a vontade de Deus, nós sabemos que Deus vai nos ouvir. E se sabemos que Deus nos ouve, sabemos que temos aquilo que pedimos dele. E hoje eu quero dar continuidade, um aditamento a esse estudo sobre oração. E dizer que nós já estamos quase no final do estudo, né? Amanhã nós vamos falar a respeito de um modelo de oração para nós colocarmos imediatamente em prática na nossa vida. Porque o objetivo desse curso não é apenas ser teórico, mas é lhe dar fundamentos bíblicos, de fornecer fundamentos na palavra de Deus para que você vá e pratique a sua vida de oração. Eu estou para dizer que tudo que Deus fez em Cristo Jesus foi para que nós pudéssemos orar, nos aproximar de Deus com a consciência lavada, sem culpa, sem mácula, sem mancha, sem sentimento de inferioridade, e então desfrutarmos de comunhão com Deus e orarmos e falarmos com Deus. E hoje nós vamos dar continuidade ao nosso estudo bíblico fundamentado no texto que acabamos de ler, de Romanos capítulo 8, versículos 31 e 32. O versículo 31, ele diz: o que diremos, pois, diante dessas coisas? Que coisas? As coisas que ele falou anteriormente e que vai falar também posteriormente. De que nada nos separa do amor de Deus, nem anjos, nem demônios, nem principados, nem altura, nem profundidade, nem o presente, nem o futuro. Nós temos essa segurança em Cristo Jesus. Nada
poderá nos separar do amor de Deus? Então ele diz: o que nós vamos dizer diante de todas essas coisas? Diante de toda a calamidade que acontece no mundo, diante desse coronavírus, desse vírus que está assolando toda a humanidade, quebrando a economia de países, o que diremos diante de todo o sofrimento? O que diremos diante de qualquer circunstância e situação negativa? O que diremos? O que diremos é isso: se Deus é por nós, quem será contra nós? Ninguém pode ser contra aqueles que Deus é a favor. Não pode, nem homens, nem demônios, nem principados, nem potestades, nem o presente, nem o futuro, nem altura, nem profundidade, nem morte, nada pode ser contra aqueles que Deus é a favor. Nada pode ser contra nós. O nosso grande problema, amados, era que Deus estava contra nós. O nosso grande problema, o grande problema do homem, é que nós éramos inimigos de Deus. Estávamos em rebelião contra Deus. Deus era o nosso inimigo. Esse era o grande problema. O nosso grande problema não era o diabo. Sabe por quê? Porque se o diabo é o nosso inimigo, nós temos Deus a quem podemos recorrer contra o diabo. Agora, e se Deus é o nosso inimigo, a quem nós vamos recorrer? Através do profeta Isaías, Deus diz: agindo eu, quem impedirá? Quem pode ir contra Deus? Quem pode se opor com sucesso a Deus? Ninguém, absolutamente ninguém, pode se opor a Deus. Esse era o nosso problema. Nós éramos inimigos de Deus. Mas agora, em Cristo Jesus, Deus está a nosso favor. E a palavra pergunta: se Deus é por nós, quem será contra nós? Ninguém pode ser contra, amados. A imagem que vem à minha mente para lançar luz sobre esse entendimento é de José, quando foi vendido pelos seus irmãos para o Egito. Vocês viram ali que Deus estava a favor de José. Os seus irmãos tentaram fazer o mal a ele, o venderam como escravo, mas no meio daquele caos, Deus estava agindo, transformando a maldição em bênção. E no final da história, José reconhece isso e diz para os seus irmãos: aquilo que vocês fizeram para me prejudicar, Deus converteu em bênção. Deus era a favor de José. Então seus irmãos o venderam como escravo para alguns amalequitas que estavam indo para o Egito. Chegou lá, eles colocaram José em uma praça pública. Se você olhasse José ali sendo vendido na praça pública como escravo, você diria que ele era um derrotado, que ele era um perdedor, que Deus não estava com ele, mas Deus estava com ele. E então Potifar comprou José como escravo e Deus estava com ele, mesmo ele sendo escravo. Deus o estava abençoando. Deus o estava fazendo prosperar na casa de Potifar. Então a mulher de Potifar tentou prejudicá-lo, querendo deitar-se com ele. Ele não quis. O que ela fez? Ela simulou que ele tinha atacado e ela o denunciou ao seu marido, que o mandou para a prisão. Mais uma vez, parece que ele estava sofrendo derrota, mas como Deus estava com ele, porque Deus estava com ele, lá na prisão, Deus transformou a prisão como um trampolim para levar José ao trono do Egito. O exemplo principal da Bíblia é Jesus Cristo. A Bíblia diz que Jesus, depois de ser feito homem, de ter sido feito escravo de todos, foi obediente até a morte e morte de cruz. Por isso Deus o exaltou soberanamente e lhe deu o nome que está acima de todos os nomes. Existem derrotas que vêm com a aparência de vitória, mas existem vitórias que têm a aparência de derrota. Quando Deus está conosco, é impossível que a gente perca. Você não pode ser derrotado, é impossível. Deus está a seu favor. Deus estava com Cristo.
E mesmo ali na cruz, ele era mais vencedor do que todos aqueles que não estavam na cruz. Mesmo na cruz, ele era mais vencedor do que todos os demônios. Por isso a palavra de Deus diz, ali ele era a fraqueza de Deus, a loucura de Deus. Mas a fraqueza de Deus é mais forte do que a força dos homens. E a loucura de Deus é mais sábia do que a sabedoria humana. Não importa se é vitória ou derrota, o que importa é Deus é por nós. Deus é por nós. Porque se Deus é por nós, o que vai acontecer? Vai acontecer o que Paulo disse no versículo 28 desse mesmo versículo, quando ele diz que Deus faz com que todas as coisas cooperem, trabalhem juntamente para o bem daqueles que o amam e que são chamados segundo o seu propósito. Há um propósito para a nossa vida, e como nós falamos ontem, esse propósito é que Deus quer nos transformar em Jesus. Deus quer que nós sejamos conforme a imagem do seu Filho. Como ele diz, porque aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou para serem feitos conforme a imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primeiro, o primogênito entre muitos irmãos. Esse é o propósito de Deus. Esse é o propósito para o qual nós fomos chamados. Nós fomos chamados para sermos iguais a Jesus. E não importa o que aconteça na vida do cristão, porque Deus age, a Bíblia não diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. A palavra diz que Deus é quem faz, Deus é quem obriga as circunstâncias, as situações se curvarem e cooperarem, trabalharem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus e que foram chamados segundo o seu propósito. Você foi chamado, você foi chamada com um propósito. Há um propósito de Deus para a sua vida, e o propósito é você ser cada vez mais parecido com Cristo. E não importa o que aconteça, Deus fará com que todas as coisas trabalhem para o bem daqueles que amam a Deus e que foram chamados segundo o seu propósito. Por isso, Paulo diz, se Deus é por nós, quem será contra nós? Na segunda carta aos Coríntios, o apóstolo Paulo diz, nós fixamos os olhos naquilo que não vemos. E ele diz que enquanto nós fixamos os olhos naquilo que não vemos, as leves e momentâneas tribulações, os leves e momentâneos sofrimentos estão trabalhando, produzindo para nós um peso de glória que pesa mais do que todos eles juntos. O apóstolo Paulo havia falado nos versículos anteriores que ele sofreu severas tribulações por causa do Evangelho, mas ele disse que permanecia com os olhos fixos naquilo que era invisível. E enquanto permanecemos com o nosso olho fixo naquilo que é invisível e não naquilo que se vê, os nossos leves e momentâneos sofrimentos, nossas leves e momentâneas tribulações são leves e são momentâneas. Essas coisas estão trabalhando, produzindo para nós um peso de glória que pesa mais do que todos eles juntos. É impossível você perder. Se Deus é por nós, quem será contra nós? É isso que diremos diante dessas coisas. Paulo pergunta, que diremos, pois, diante dessas coisas? Que diremos, pois, diante de tudo que está aí? Que diremos, pois, diante de tudo que está no mundo? É isso que vamos dizer. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Quem pode se opor àqueles a quem Deus é a favor? E na continuidade do versículo, ele está falando do fato de nós termos sido perdoados e justificados por Deus. Então ele pergunta, quem vai intentar a acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem o justifica. Você é justificado.
Se Deus te justifica, quem pode acusar, quem pode condenar você? As pessoas podem até falar alguma coisa, mas a palavra delas não é mais poderosa do que a palavra de Deus. Você não é o que as pessoas dizem que você é. Você é o que Deus diz que você é. O que vale na sua vida não são as palavras das pessoas, são as palavras de Deus. É aquilo que Deus diz a teu respeito que vale na sua vida. Então ele prossegue dizendo: aquele que não poupou o seu próprio filho, mas o entregou por todos nós, como não nos dará juntamente com ele e de graça todas as coisas? Isso aqui, amados, traz ainda mais segurança para a nossa vida de oração. É meio difícil para mim ficar firme olhando aqui só para a câmera, para a lente da câmera, né? Bem, isso traz segurança para a nossa vida de oração. Por quê? Ele diz: aquele que não poupou o seu próprio filho, mas o entregou por nós, como ele não nos dará juntamente com ele e de graça todas as coisas? Pela graça, gratuitamente. Isto é, independente de obras. Por que independente de obras? Porque Paulo está dizendo, amados, que Deus deu para nós o seu melhor. Deus deu por nós, Deus não poupou Jesus, Ele o entregou por nós. Você acha que qualquer coisa que você precise de Deus é mais importante para Deus do que Jesus? Deus só tinha um filho? Jesus era o único filho que Deus tinha? A palavra diz que em João capítulo 3, versículo 16, que Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu filho unigênito, o seu único filho, para que todo aquele que nele creia não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus não tinha dois filhos, Deus só tinha um filho, o filho unigênito. Deus poderia poupar este único filho. Ele poderia ficar apenas com ele, mas Deus não o poupou. Deus não o guardou, mas Deus o entregou por nós. Deus o entregou para que ele pudesse ter mais filhos ainda. Em João capítulo 12, versículo 24, Jesus diz que se a semente de trigo cair na terra e não morrer, ela fica só, mas se morrer, ela produz muitos outros grãos de trigo. Jesus era a única semente que Deus tinha. Ele era o único filho que Deus tinha. E quando Deus entregou esse filho para morrer na cruz por nós, quando o filho foi ressuscitado, Deus ganhou uma multidão de filhos. Por isso a palavra diz que ele nos predestinou para sermos feitos conforme a imagem do seu filho, a fim, com o objetivo, com o propósito de que Jesus seja o primogênito entre muitos irmãos. Deus não queria apenas um filho, Deus queria muitos filhos. Por isso ele deu Jesus por nós. Agora, veja, a palavra diz que Deus amou o mundo de tal maneira. Deus não encontrou palavras para descrever o tamanho do amor dele por nós. Ele ficou sem palavras. A Bíblia diz que o nosso Deus é a palavra. Em João capítulo 1, versículo 1, aquele que é a palavra. Eu digo que o Deus que é a palavra ficou sem palavras para descrever a grandeza, o tamanho, a altura, a profundidade, a largura do amor dele por nós. Esse amor tão grande não poderia ser expresso por meio de palavras. E olha que Deus não é alguém com vocabulário pobre. Deus é alguém com vocabulário riquíssimo. Ele é chamado de a própria palavra. A própria palavra ficou sem palavras para descrever o tamanho do amor dele por nós. Por isso ele diz, Deus amou o mundo de tal maneira que não pode ser expresso por meio de palavras o tamanho do amor de Deus por nós. A única maneira foi, ele entregou o seu filho para morrer por nós, sendo nós ainda pecadores. E esse é um ponto importante. Qual era a circunstância quando Deus entregou Jesus por nós? Porque algumas pessoas, quando elas vão orar, elas ficam pensando, mas eu não mereço. Ninguém merece, amados, ninguém merece nada de Deus. Não é por merecimento, não é porque nós merecemos que nós recebemos, mas é porque Jesus merece.
Quando nós vamos orar, nós temos que ter fixo em nossa mente esse pensamento, esse ensino bíblico de que Deus vai nos dar, não é porque nós merecemos, mas é porque Jesus merece. Não é pelos nossos méritos, é pelos méritos de Cristo que Deus vai ouvir a nossa oração. Aleluia! Glória a Deus, glória a Deus. Por isso em Romanos capítulo 5, a partir do versículo de número 6, o apóstolo Paulo está trabalhando essa ideia e ele diz assim, ó: de fato, no devido tempo, quando ainda éramos pecadores, Cristo morreu pelos ímpios. Dificilmente haverá alguém que morra por um justo, embora pelo homem bom, talvez alguém tenha coragem de morrer. Mas Deus prova o seu amor por nós no fato de que Cristo morreu em nosso favor quando ainda éramos pecadores. Eu pergunto, quando Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o filho dele, que entregou o melhor que ele tinha, o mundo merecia? Quando Deus entregou o melhor, o que o mundo fez para merecer o melhor de Deus, que é Jesus? O que os homens fez para merecer Jesus morrendo em nosso lugar? O que nós fizemos? Qual é o nosso mérito nisso? Qual é o nosso merecimento nisso? Cadê a meritocracia nisso? Não tem meritocracia nisso, amados. Nós temos que entender que Deus deu o seu Filho, o seu único Filho, por nós, quando nós ainda éramos pecadores. E é aqui que a Bíblia diz que Deus prova o seu amor para conosco. Quando nós éramos inimigos de Deus, Deus entregou o seu Filho. Isso é algo importante para nós entendermos e considerarmos. Nós éramos inimigos de Deus e Deus entregou o seu Filho para morrer por nós. E por que alguém pensa que para receber a cura, para receber uma bênção de Deus, para receber resposta à oração, você precisa merecer alguma coisa? Por isso o apóstolo Paulo diz que aquele que não poupou o seu próprio Filho, mas antes o entregou por todos nós, como ele não nos dará, juntamente com ele e de graça, pelo favor imerecido, todas as coisas. Tudo o que Deus tem para dar não é porque nós merecemos, mas é porque Ele é amor. Se Ele entregou o melhor dele, que foi o seu próprio Filho, quando nós não merecíamos, por que nós agora queremos receber qualquer coisa de Deus com base em nossos próprios méritos? É pela graça, queridos. É pelo favor imerecido. Graça gera fé. Graça gera fé. É pela graça. Você imagina se você passar em um supermercado e estiver ali escrito o preço de uma coisa. Quem não tiver dinheiro não vai se aproximar e pegar o que está ali. Mas, se o supermercado colocar lá que é tudo de graça, só chegar e pegar, todo mundo vai entrar e pegar, é de graça, você não precisa ter dinheiro para pagar. Por isso em Isaías 55, quando Isaías está profetizando sobre a graça, ele fala isso: venham e compram de graça, pão, leite, enfim, venham também, bebam de graça da água da vida, é de graça. Você não precisa ter justiça própria, você não precisa ter feito por merecer, você precisa crer no que Jesus fez por você, crer na obra consumada de Cristo, e então você vai, se aproxima e recebe de Deus. Aleluias! Obviamente que isso não significa que Deus está liberando que as pessoas vivam no pecado. Não, até mesmo você vence o pecado pela fé em Cristo Jesus. Como é que eu venço o pecado? Quando eu me aproximo de Cristo e Jesus opera na minha vida e me liberta do pecado. Nós vencemos o pecado também é pela fé. Santificação também é pela fé. E nós devemos seguir a santificação. Deus é contra o pecado, nós somos contra o pecado. Mas para receber de Deus é por meio da fé em Cristo Jesus. Aleluia! Vamos prosseguir. Vamos um pouco mais adiante. A morte de Jesus anulou a nossa dívida. Em Colossenses capítulo 2, versículo 14, a palavra diz que Deus
rasgou o escrito de dívida que era contra nós. Ele o removeu do meio de nós e o cravou na cruz. O cravou na cruz. Ou seja, Deus perdoou as nossas dívidas. Deus perdoou os nossos pecados, uma dívida que nós não poderíamos pagar, nós não poderíamos pagar pelo nosso pecado. Através da morte de Jesus, Deus perdoou a nossa dívida. E então, através da ressurreição de Jesus, Deus depositou justiça na nossa conta. Essa é a doutrina bíblica da justificação que você encontra em Romanos capítulo 4. É o ensino bíblico, capítulo 3, capítulo 4 de Romanos. Esse é o ensino bíblico da justificação. Imagina que você está devendo 10 mil reais para o banco. Você não tem como pagar esse dinheiro. E então alguém vai lá e deposita 1 milhão na sua conta. Aquele 1 milhão, além de anular a sua dívida, aquele 1 milhão vai depositar crédito na sua conta. Foi isso que Deus fez por nós em Cristo Jesus. Jesus é muito mais do que nós devíamos. A dívida que Deus pagou, aquele que Deus entregou para pagar a nossa dívida, é muito mais do que o que nós devíamos. Por isso, Romanos capítulo 4, versículo 25 diz que ele foi entregue à morte pelos nossos pecados e ressuscitou para a nossa justificação. A sua morte trouxe perdão dos pecados, nos reconciliou com Deus. E a sua vida nos trouxe justificação. É o que ele prossegue aqui em Romanos capítulo 5, dizendo no texto que estamos lendo. No versículo de número 9 e 10 ele diz assim, ó: como agora fomos justificados por seu sangue, muito mais ainda, por meio dele, seremos salvos da ira de Deus. Se quando éramos inimigos de Deus, fomos reconciliados com ele mediante a morte de seu filho, quanto mais agora, tendo sido reconciliados, seremos salvos por sua vida. Aleluia! Nós éramos inimigos, ele entregou o seu filho e a morte de seu filho nos reconciliou. Por isso Paulo diz em 2 Coríntios capítulo 5 que Deus estava em Cristo reconciliando o mundo consigo mesmo. A morte de Jesus reconciliou o mundo com Deus, nos reconciliou com Deus, nos tirou da condição de inimigos de Deus, pagou a nossa dívida. Nós não somos mais devedores para a justiça de Deus. E a ressurreição de Jesus depositou justiça na nossa conta. Por isso agora Deus não nos vê mais como pecadores miseráveis. Agora Deus nos vê como filhos amados, como justos. Por isso, segundo aos Coríntios capítulo 5, versículo 21, diz que aquele que não conheceu o pecado foi feito pecado por nós, para que nele fôssemos feitos a justiça de Deus. Por isso também Paulo diz aqui que Deus entregou Jesus para morrer por nós quando nós éramos pecadores. Nós éramos. Deus nos via como pecadores. Agora, depois que Jesus morreu por nós, Deus não nos vê mais como pecadores. Por essa razão, em Gálatas, quando o apóstolo Paulo está repreendendo os Gálatas que estavam abandonando o evangelho, e ele diz ali que ele estava discutindo com Pedro, e ele diz assim, ó: se nós que estamos em Cristo ainda nos vemos como pecadores, é porventura Cristo ministro de pecado? Se você está em Cristo, você não se vê mais como um pecador, porque Deus não te vê mais como um pecador. Deus te vê agora como a justiça de Deus. Deus te vê agora como alguém pronto, qualificado, para receber tudo que Deus tem. Por esta razão, em Colossenses capítulo de número 1, versículo 12, o apóstolo Paulo diz assim, ó: dando graças ao Pai que nos tornou dignos, idôneos, qualificados, habilitados para participarmos da herança dos santos do reino da luz. Então ele diz que ele nos libertou do império das trevas e nos arrebatou para o reino do Filho do seu amor, em quem temos a redenção, o perdão dos pecados. Aleluia! Olha que palavra maravilhosa de Deus que gera confiança em nós. Não fomos nós quem fizemos isso, queridos. A iniciativa é de Deus. Deus nos fez
idôneos. Deus nos fez qualificados, habilitados para participarmos da herança dos santos no reino da luz. Deus fez isso. Como que Deus fez isso? Através da morte de Cristo Jesus. Através da morte de Cristo Jesus, em Colossenses capítulo 1, a partir do versículo de número 19, quando a palavra diz que em Cristo estava habitando toda a plenitude da divindade. E então a palavra diz que através daquele corpo, do corpo de Cristo, Deus nos reconciliou com Ele, todas as coisas nos céus e na terra. E então, no versículo 21, 22, a palavra diz que Deus fez isso para nos apresentar diante dele santos, inculpáveis e livres de qualquer acusação. É assim que Deus nos vê em Cristo Jesus, santos, inculpáveis e livres de qualquer acusação. É desta maneira que Deus te vê. Você agora é a justiça de Deus. O que significa a justiça de Deus, amado? Justiça significa a capacidade de ficar diante de Deus sem medo, sem culpa, sem condenação, sem um sentimento de inferioridade, sem se sentir condenado, sem se sentir como Adão lá no Éden, que estava escondendo, fugindo com medo de Deus. Não, nós não nos sentimos mais assim diante de Deus quando nós olhamos para a obra consumada de Jesus Cristo e cremos que verdadeiramente o sangue de Jesus nos purificou de todo pecado. Aleluia! E Deus disse em sua palavra, ainda que os seus pecados sejam vermelhos como escarlate, você se tornará alvo como a lã. Para receber o perdão dos pecados, você só precisa se arrepender dos seus pecados, mudar de ideia em relação ao pecado, decidir abandonar o pecado e então receber a Cristo como seu Salvador e desenvolver um relacionamento com Ele, porque Ele vai libertar você de todo pecado. Ele vai quebrar todo jugo de pecado na tua vida. Ele é poderoso para isso. Ele veio para nos salvar dos nossos pecados. Na medida em que você vai conhecendo a Cristo, Ele vai libertando você. Por isso ele diz assim, ó, se você ouvir as minhas palavras, se você permanecer nas minhas palavras, verdadeiramente será meu discípulo e conhecerá a verdade te libertará. Isso está em João 8:32. O que Jesus está dizendo? Que nós, permanecendo na palavra dele, nós somos discípulos, alunos de Jesus. E vamos aprendendo dele e com ele. E na medida que vamos conhecendo Jesus, que é a verdade, ele que é a verdade vai nos libertar. Uma outra figura que Paulo usa para descrever isso está em 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 17 e 18, quando ele diz assim, ora, o Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. E todos nós que com o rosto descoberto contemplamos a face do Senhor, somos transformados de glória em glória pelo Senhor, conforme a imagem do Senhor, pelo Senhor que é o Espírito. Isto é, quando eu caminho com Jesus, quando eu vou olhando para Ele, quando eu vou aprendendo sobre Ele, Ele que veio habitar em mim, Ele que é o Espírito que habita em mim, e a palavra diz que onde o Espírito dele está, aí há liberdade. Ele veio habitar em mim para promover liberdade em meu ser. Na medida que eu vou olhando para Ele, o Espírito dele que habita em mim vai me transformando de glória em glória, numa glória cada vez maior. Eu vou ficando cada vez mais parecido com Ele. Eu vou caminhando cada vez mais na direção do propósito de Deus para a minha vida. Aleluia! Glória a Deus! Bem, queridos, por hoje é só. Amanhã nós continuamos o nosso estudo bíblico. Obrigado pela sua companhia mais uma vez. Que as bênçãos de Deus venham sobre você e a sua casa, se manifestem em sua vida. Creia e tenha ousadia na presença de Deus, porque tudo que Deus fez foi para que você tivesse isso ao se aproximar do trono da graça. Não é à toa que Hebreus capítulo de número 10, versículo 19, a palavra diz que por causa do sangue de Jesus que foi derramado, nós temos ousadia, intrepidez, confiança para nos aproximarmos, para entrarmos no Santo dos Santos, para nos aproximarmos do trono da graça. Temos ousadia, porque não estamos confiando em nós mesmos, não estamos confiando em nossa própria justiça, não estamos confiando no que nós fizemos. Quando nós vamos orar, nós temos que ir confiando no que Jesus fez por nós. Você foi lavado, santificado, justificado.
você é a justiça de Deus em Cristo Jesus. Fiquem todos na graça e na paz do Senhor e até o nosso próximo vídeo.